10 e surgiu de uma forma um bocadinho particular. Eu acho que tem a ver com o início de todas as pequenas editoras de poesia. O que interessa é que chegámos ao nosso número 35 e foi um encontro muito fortuito, porque eu pedi textos ao Vasco e ele inicialmente foi para uma outra publicação. Ele acabou por falar do que tinha e percebemos que havia um título que podia ser editado. E para começar, eu queria só explicar que este é o 10º livro do Vasco. O Vasco começou a editar em 2000, no ano 2000. O primeiro livro dele chama-se Um Mover de Mão e foi publicado na Assírio e Alvim. E eu acho muito relevante se as pessoas que conhecem a poesia do Vasco puderem reparar no arco que ele desenha entre estes 10 livros, porque podemos fazer algo extremo, que é pegar no primeiro e pegar neste, e reparar que talvez seja dos poetas que evoluiu de uma forma mais complexa, porque logo no primeiro livro é muito fácil identificar uma voz, um tom, sobretudo uma tendência na carga expressiva das imagens, e isso é o que acaba por neste livro acontecer, e que eu acho que é muito claro. É um livro muito armado, é um livro que tem uma grande violência nas imagens, é um livro que fez um enorme caminho. Eu acho que é um livro que, além do mais, se cruza com um momento muito particular que nós estamos a viver, e por isso também vamos tentar alargar esta apresentação a uma conversa, se for possível. E não sei se tens... Não, sim, também... sim, a ideia de facto desta apresentação seria, dentro do possível, não ser uma representação, não fazer aqui uma coisa unívoca, e tentar partilhar o que este livro puder interpelar aqui entre nós de questões várias do nosso momento. Este livro foi uma ideia que nasceu já há alguns anos. Eu fui escrevendo cada vez menos, mas tentando escrever mais. E a ideia até era fazer uma coisa bastante mais longa. Mas se calhar por os tempos estarem asfixiantes, também a escrita foi asfixiante e foi ficando bastante dispersa, fragmentária, e às tantas rendi-me à ideia de fazer um livro até curto, e pronto, e foi de facto um encontro com o Diogo e com a Língua Morta, e fez todo o sentido fazer o livro agora. E pronto, não sei bem que rumo dar agora. Um aspecto que eu acho que é bom para nós todos ganharmos, eu não sei se algumas das pessoas já terão lido o livro, mas uma coisa que eu próprio tenho consciência agora, e depois de falar com o Vasco, é que este livro abre-se imenso. É um livro muito denso, e eu acho que começa logo pelo título, que é um título que eu acho que marca logo à entrada, e que eu acho que é importante, se nós pudermos só explicar de onde é que vem este título, A Fábrica. Sim. No fundo, não querendo substituir o que está dentro da fábrica, a ideia era, e foi-me surgindo cada vez mais evidente, a noção, avaliando a minha vida e a vida das pessoas que estão à minha volta, a noção de que, embora tenhamos caminhado no sentido de abandonar a fábrica do século XIX para cá, houve uma certa ilusão de emancipação, de conseguirmos deixar o lado mais mecânico, mais útil do ser humano, e conseguimos viajar para uma vida mais livre. E isso, de alguma forma, desmoronou-se nos últimos tempos, e acho que a fratura exposta é de que continuamos. A fábrica, no fundo, subtilizou-se, é muito mais insidiosa, e as férias que fazemos são dentro da fábrica, somos fabricados por ela,
as relações que temos muitas vezes seguem a linha de montagem da fábrica. E depois acabei por puxar de outro sítio que já tinha lido, uns aforismos do Luís Coutner, poeta belga, e achei, como é que é dizer, provocador, pôr como epígrafe: proletários de todo o mundo, não tenho nenhum conselho a dar-vos. Que de facto, para mim, representa não um desprezo pela condição de quem quer que seja, mas a ideia de que será necessário um gesto muito maior do que propriamente manter a articulação do proletário com a fábrica e a luta por melhores condições. Quer dizer, já não há melhores condições na vida como temos atualmente, não é possível. Acho que passa mesmo por reinventar a relação entre as pessoas, e vínhamos a falar no caminho sobre isso, que o que fazemos hoje em dia é basicamente o mais decisivo para a nossa vida comunitária, onde jogamos grande parte do nosso tempo é no que fazemos, e se calhar temos de exigir mais desse tempo e não nos demitirmos e também daí o não tenho um conselho, é porque penso que tenha de ser, impõe-se, e é urgente cada vez mais, que seja de um exame próprio, que seja cada um a reivindicar-se e a reivindicar um outro tempo. Mas é mais ou menos o pano de fundo do livro. Não sei, se calhar agora vou ler-vos o primeiro poema, que se chama A Fábrica. Como um enxame o zumbido dos televisores. Será assim a noite inteira. A luz difundida por esses ecrãs, se somada, daria para derreter milhares de corpos. Mas este é o pior dos holocaustos. Sem grilhões, sem divisas, sem valas comuns. Apenas o leito cotidiano e retinas para sempre escancaradas na hipnose do merecido descanso. Os bairros amontoam-se como plaquetas. Os candeeiros poupam a opacidade da insónia, oferecendo um teto onde abrigar olhos injetados pela limalha das jornadas cumpridas. Serão em breve necessárias gruas para levantar esses corpos, prostrados no sal do próprio suor. Serão em breve necessárias eletrocuções capazes de restabelecer a biologia. O transe dos mortos, reabilitando-os, iludindo-os de vida. Transeuntes da decadência, soterrados sob camadas e camadas de detritos verbais. Eis uma religião despojada da sua liturgia. Não há ascensão. É-vos concedida a todo momento a comunhão com a fonte da vida. É essa a única dádiva. Morrer e tornar a morrer. E agora? Não sei o quê. Agora nós fizemos obrigado. Esta noção que tu tens aqui eu acho que isto é uma imagem ultra feliz, e acho que há outras várias imagens que nós podemos apoderar-nos daquilo que era um hábito que ainda permanece, quando tu aqui usas a expressão da religião despojada da sua liturgia, e depois dizes que não há ascensão. E eu sei que tu tens uma relação que para ti foi fundamental na forma como tu acabaste por perceber a tua maneira de estar e de estar em relação aos outros, que é a tua consciência do que é a morte. E tu aqui dizes, é essa a única dádiva, mas tu pões a questão de morrer e tornar a morrer, ou seja, a própria morte deixa de ser um ato final e passa a ser um ato constante. Para ti, de género, em relação a esta forma como nós parece que nos organizamos, mas não nos organizamos realmente uns com os outros, ou organizamos-nos em relação a uma outra fonte. Eu não sei se tu queres, de alguma maneira, falar um pouco mais sobre isto, desta ideia da religião sem liturgia. Pois, aí não sei, mas o que falavas mais da parte da morte, quem é que dizia? Era o Manuel de Castro, creio. Ou seria um verso de António José Fortes? Já não sei. Um deles tem um verso que é: escolher a tempo a nossa morte e amá-la. É
António. António José Forte, não é? Exato. E no fundo, se calhar, a morte como inevitabilidade pode ser a inspiração, deve ser, acho eu, da vida. E se calhar a forma como nos demitimos de exigir a vida é uma morte, como uma morte lenta, uma morte, morrer e tornar a morrer pode ser tanto a condenação como a libertação do circunstancial e das relações cristalizadas entre nós. Por isso eu acho que seria mesmo um exercício que eu tento fazer, a substituir essa morte reiterada e impessoal por uma morte que seja uma consciência própria e diária de exercício da nossa vulnerabilidade e termos verdadeiramente vontade de pintar este tempo curto com algo que seja mais propício para todos. Daí se calhar essa religião sem liturgia é tentar criar laços verdadeiramente sanguíneos e fluentes e não uma mera arquitetura, um mero edifício de coisas que têm muito sentido. Uma das coisas que hoje em dia tem sido falada pela questão das manifestações, da forma como as pessoas de alguma maneira têm agora tentado reclamar alguma organização que é uma organização mais espontânea, porque são num ambiente civil grupos que se organizam e que promovem estes atos, é que apesar de haver evidentemente uma vontade de criar qualquer coisa, a inspiração ainda está muito empobrecida porque as pessoas parecem, apesar de tudo, estar ainda a protestar contra a fábrica com as regras da fábrica, ou seja, a forma como as pessoas, no fundo, se ligam dentro de uma lógica sistemática, de uma lógica ordeira, de uma lógica... E eu acho que há aqui uma imagem que vem logo no início, em que tu dizes que a luz difundida por aqueles ecrãs, se somada, dava para derreter milhares de corpos. Mas que este é o pior dos holocaustos. E aqui tu vais para a ideia da tal subtileza deste sistema. Ou seja, em vez de ser uma espécie de câmara de gás em que nós entramos de uma vez e somos obliterados, estamos ali num processo que acaba por não ser um holocausto, porque é uma energia que está muito bem medida, mas que nos tem acorrentados de uma maneira... Tu, obviamente, se houver algo... Sim. Uma coisa que nós também já hoje estivemos aqui a falar, até com algumas pessoas aqui, é que é engraçado que, se calhar, um momento